A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Eu sou o pastor Cleverson e hoje falaremos sobre a lição número 7 do primeiro trimestre de 2021. Nesse trimestre, o tema é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A lição 7, ela traz o título Cultuando a Deus com liberdade e reverência. O texto áureo está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4 e versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que o adoram ou adorem em espírito e em verdade. A verdade prática diz assim: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isto quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, dos versículos 26 a 32. Gostaria de ler, é um trecho curtinho e é importante para a nossa lição. Paulo dizendo: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E, se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e, por sua vez, haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e que todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Bem, queridos, esse trimestre, a abordagem que a EBD nos tem nesse trimestre, nesses 3 meses que estamos estudando, baseia-se na teologia ou na doutrina pentecostal. Ou seja, é uma doutrina que basicamente crê na ação do Espírito Santo, assim como foi nos primórdios da igreja, assim como a igreja em Atos e a igreja do primeiro século. Ela crê, ela confia, ela experimenta, ela vivencia que esses dons são para a atualidade. Esse agir do Espírito Santo não foi só sobre a igreja no primeiro século, mas sim sobre a igreja em toda a história, inclusive no momento que estamos vivendo. E esse agir do Espírito Santo, ele permeia todas as fases da igreja, desde o batismo com o Espírito, desde a conversão, o batismo com o Espírito Santo, a derramar de dons sobre a igreja, sobre o fruto do Espírito Santo, sobre a santificação, sobre a obra missionária da igreja e também sobre o culto, sobre o momento em que nos reunimos como corpo de Cristo para adorarmos a Deus. A doutrina, o ensinamento ou a teologia pentecostal, como muitos chamam hoje, ela prega, baseado na Bíblia, que esse agir do Espírito Santo é contínuo. Seja para ajudar a igreja, seja para o ensino, seja para a edificação, mas também com a manifestação do Espírito Santo na igreja, na hora do culto. É essa a doutrina que pregamos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este culto, ou sobre essa vivência pentecostal no culto. Bom, o culto de adoração a Deus, nós temos que entender e voltar um pouquinho para entendermos o que significa este culto e quais as implicações desse culto na nossa vida e na vida da igreja. Nós entendemos que o Evangelho é mais do que um conjunto de regras. O Evangelho, ele é bem mais do que certas regras ou certos mandamentos. Ele é muito mais do que isso, ou bem mais do que isso. Ele é o despertar da consciência.
Através do Espírito Santo, o Evangelho penetra em nossas vidas, o Espírito Santo trabalha para que haja uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. E isso nos faz ver as coisas de forma diferente. Abre os nossos olhos espirituais para contemplarmos as grandezas de Deus. Então, o Evangelho envolve uma renovação da mente, uma transformação com base na renovação da mente, aquilo que Paulo chama de metanoia, que os evangelhos trazem como arrependimento. É essa mudança de mente, é essa mudança de postura em relação a Deus, em relação a nós mesmos e em relação ao nosso próximo. Através do evangelho, nós aprendemos a nossa identidade, quem nós éramos antes de Cristo, quem nós somos em Cristo, quem nós seremos por meio de Cristo. E esse despertar da identidade também nos desperta o nosso propósito, a nossa missão aqui na Terra, não mais como forasteiros, não mais como estrangeiros, não mais como separados da promessa de Deus, mas agora fazendo parte da família de Deus. E esta família de Deus, ela se reúne, ela se agrega, ela trabalha em forma unida, se junta para em adoração servirmos ao nosso Deus. O culto cristão baseia-se nisso. Não é uma tentativa, como em outras religiões ou outros segmentos que se dizem cristãos, de oferecer algo a Deus esperando em troca. Mas não. Nós temos a consciência daquilo que foi feito por nós, nós temos consciência do amor de Deus e do trabalhar de Deus, nós temos consciência da nossa identidade, se antes éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus, e nesta consciência nós nos apresentamos diante de Deus em comunidade, um conjunto de salvos, de pecadores redimidos, nós nos apresentamos espontaneamente diante de Deus para oferecermos o nosso culto a Deus, baseado na gratidão, baseado no reconhecimento, baseado no amor a Deus e no amor ao nosso semelhante. Então, o culto cristão é uma atitude que advém de um coração regenerado. Não é um esforço para sermos aceitos diante de Deus, não é um esforço para adquirirmos crédito diante de Deus, mas pelo contrário, é um momento em que o nosso coração nos impulsiona, como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e nós vamos juntos ao lugar consagrado, que é o templo, né? Hoje, no nosso convívio, na nossa tradição evangélica, é o templo onde vamos cultuar, embora o culto não se limite ao templo, mas é o templo local, no espaço onde nós nos reunimos, nesse espaço geográfico, para juntos prestarmos um culto a Deus. Veja bem, eu estou enfatizando a palavra juntos, porque o Evangelho nos traz a essa família, nos traz a essa unidade. Embora possamos cultuar e devamos cultuar a Deus em todos os aspectos da nossa vida, mas existem momentos em que nos ajuntamos, porque a presença de Deus se manifesta na comunhão. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus fala, ali estarei no meio deles. É justamente nisso, nós nos reunimos. Então o culto é a Deus, mas o culto também tem o seu aspecto correlacional, de interrelacionamento, em que eu estou junto com os meus irmãos vêm junto comigo, adorando ao mesmo Pai, celebrando o nosso mesmo Deus. É este o conceito do culto cristão. Não depende de rituais, não depende de cerimônias, não depende de formalismos, mas sim de uma posição de um coração quebrantado, sincero, contrito, mas ao mesmo tempo alegre pelo que Deus fez. É na reunião, é no culto cristão que percebemos que não estamos sozinhos nesse mundo. Não estamos apenas de passagem nesse mundo numa peregrinação isolada, mas sim que vivemos em família. Então o culto se baseia nisso, nessa experiência de louvarmos a Deus juntos, ouvirmos a palavra de Deus juntos, mas também no movimento de edificação mútua, de exortação mútua, de consolação mútua, através daquilo que Paulo fala aqui no texto que nós lemos. Através de um tem salmo, um tem cântico espiritual, um tem doutrina, um tem revelação, outro tem profecia, nós ouvimos a palavra. E isso é o sentido do culto cristão, para que
todos cresçam, para que todos avancem, para que todos amadureçam, como Paulo fala lá em Efésios 4, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. Esse é o propósito do culto cristão. É um momento de liberdade, é um momento de comunhão entre Deus e seus filhos, entre seus filhos e entre os próprios irmãos, entre os irmãos que foram chamados à fé, foram tirados do mundo, e ali nós trocamos experiências, ali nós compartilhamos as nossas dores, as nossas angústias, as nossas alegrias, para que ambos possamos consolarmos uns aos outros. Por isso Paulo fala, o culto sempre é a Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o culto a Deus, cada um compartilha o dom que recebeu com o outro. Nós recebemos do próprio Deus um dom, uma consolação, e no culto nós compartilhamos, segundo o dom que cada um recebeu. Como nós lemos em 1 Coríntios, que fareis? Paulo orienta, o que vocês devem fazer quando vocês se ajuntam? O que vocês devem fazer quando vocês se reúnem? Ele diz, cada um tem um salmo, uma doutrina, uma revelação, e faça-se tudo para a edificação do corpo de Cristo. Então, queridos, hoje nós vivemos num mundo individualista, onde as pessoas, vou prestar o meu culto a Deus, ou talvez eu vou prestar o meu culto na minha casa, pela internet, sem a convivência. Não é assim que a palavra de Deus ensina. O culto deve haver momentos em que devemos nos reunir em família, em comunidade, guardado, situações emergenciais de doença, de uma enfermidade, ou como um momento, como vivemos em 2020, de um certo resguardo devido à pandemia, mas que devemos estar sempre buscando a comunhão, um abençoando o outro. A caminhada cristã não é uma caminhada individual, não é uma caminhada isolada, mas é uma caminhada em comunidade, uma caminhada em família, né? Lembrando que também é no culto onde desenvolvemos essa convivência cristã, porque é no culto cristão, quando nós nos encontramos, é que nos conhecemos uns aos outros, vemos as nossas diferenças, vemos as nossas características, vemos as nossas personalidades, e isto deve ser respeitado, é um princípio de respeito. Uns são mais extrovertidos, mais emocionais, outros são mais introvertidos, mais sérios, uns mais falantes, outros sem medo de se expressar, outros mais comedidos com suas palavras e gestos, mas todos nós pertencemos à família de Deus. Paulo, em Efésios 4, capítulo 4, dos versículos 4 e 6, diz assim, há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos, né? Então, essas diferenças entre nós não devem ser utilizadas para julgamento ou comparações de quem é mais espiritual, de quem é mais santo, de quem fala mais em línguas, de quem glorifica mais, quem glorifica menos. Pelo contrário, nós nos reunimos, cada um apresenta-se diante de Deus para prestar o seu louvor, mas juntos nós somos abençoados, juntos nós louvamos e juntos Deus fala conosco através da sua palavra. E neste intuito, nós percebemos que o culto pentecostal, ou a doutrina pentecostal, ou a experiência pentecostal, ela veio resgatar essa alegria, esse brilho do culto cristão, esta espontaneidade do culto cristão. Coisas que havia no primeiro século, estavam presentes no primeiro século, nós podemos ver através das cartas de Paulo, alguns às vezes com excesso, como é a carta de Paulo aos Coríntios, que ele tinha que estabelecer ali uma organização do culto, mas também nós vemos essa alegria, essa espontaneidade, esse agir do Espírito Santo na igreja do primeiro século, que foi se perdendo através do tempo. Foi dando lugar a uma certa liturgia engessada. E veja bem, liturgia, ela significa o servir, o serviço a Deus, ela deve ter a sua organização, mas ela não deve ser rígida, ela não deve ser formalista demais, ela não deve ser simplesmente um conjunto de regras que se segue sem se observar, um tradicionalismo morto que não traz nenhuma edificação, só traz um mero nominalismo cristão.
E isso foi avançando na história da igreja. A igreja do primeiro século era uma igreja que se reunia em casas. Eles se reuniam e ali celebravam a ceia do Senhor, o corpo de Cristo, celebravam com alegria, havia o mover do Espírito Santo, havia palavras proféticas de revelação, havia o ensino da palavra, a doutrina dos apóstolos, havia os cânticos, sim, e havia essa espontaneidade, pessoas simples, onde todos tinham a oportunidade de louvar, de manifestar com aquilo que Deus havia concedido. Isso durou, depois passou das casas, por causa da perseguição, foi às catacumbas, onde os cristãos se reuniam, seja em cavernas, em catacumbas, em lugares desertos, às vezes fugindo da perseguição romana, mas eles tinham essa liberdade, essa alegria de servir a Deus. Com o tempo foi passando, Constantino se converte, ele decreta lá que havia liberdade religiosa no Império Romano, que os cristãos poderiam adorar a Deus. Mais tarde, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. E com essa institucionalização, começou a haver também o engessamento da liturgia. Tudo ficou muito controlado, a comunidade foi perdendo espaço, foram se tornando meros ouvintes daquele culto, começou a haver cultos em latim, onde ninguém mais entendia o que era falado, em que os sacerdotes se tornaram religiosos profissionais, lá os clérigos, e o culto girava em torno deles, através de ritos, através de cerimônias, que muitas vezes ninguém entendia nada o que está sendo feito. O culto virou um instrumento de poder, em que a igreja, para manter o seu poder político, a igreja romana, para manter o seu poder político, ela obrigava as pessoas a participarem de coisas que não estavam sendo, nem se entendia. Não havia edificação mútua, não havia consolação mútua, não havia uma exortação, não havia a permissão do mover do Espírito Santo. Isso continuou e foi cada vez mais prejudicada, a igreja sendo mais prejudicada por esse engessamento. Veio a Reforma Protestante, soprou-se um ar de liberdade, houve um retorno às Escrituras, houve uma redução de todas aquelas liturgias mortas, houve novamente um resgate à comunidade em louvar a Deus na sua própria língua, em louvar a Deus na sua própria cultura, a tradução da Bíblia, a leitura bíblica, a exposição bíblica, né? A liberdade em se falar de Deus e essa preparação para que a comunidade como um todo voltasse a cultuar a Deus. Foi no período da Reforma que muitos hinos dos nossos hinários estão presentes, foram compostos, tudo isso convocando a igreja, lembrando a igreja do sacerdócio universal dos santos. Mas o tempo foi passando e mesmo os movimentos de reforma foram também se enrijecendo, foram criadas liturgias rígidas, liturgias frias, nominais, em que apenas os clérigos profissionais assumiam a posição do culto, em que apenas um tipo de instrumento podia ter naquela igreja, um tipo de louvor, algo bem engessado, bem formal, algo bem sem muita espontaneidade. Isso foi surgindo nas igrejas protestantes. Houve um esfriamento na fé em relação a isso, muita gente tornou-se um cristão nominal, alguns tristes, alguns até se desviaram da fé. Veja bem que muitos filósofos que hoje, ou na sua época, combatiam o cristianismo, eles saíram de lares reformados, protestantes, justamente porque eles acusavam desse formalismo. Falava-se em Deus, havia aí uma busca por interpretar as Escrituras, mas uma busca meramente racional, sem o mover do Espírito, sem a liberdade do mover do Espírito. Veio os avivamentos através aí de Whitefield, de Wesley, né, que buscaram novamente esta alegria, mas sempre havendo essa volta, essa batalha, né? Queriam organizar tanto o culto que tiravam a liberdade do agir do Espírito. E foi com o movimento pentecostal, é inegável, até mesmo as pessoas céticas, as pessoas que combatem ou que não gostam da teologia pentecostal, da doutrina pentecostal, eles reconhecem isso. Historicamente, houve um sopro de Deus através da igreja pentecostal, onde se restabeleceu
a simplicidade do culto, em que o Espírito Santo tinha liberdade para agir, onde havia alegria, a espontaneidade, havia as manifestações do Espírito Santo retornando através do surgimento, ou ressurgimento do movimento pentecostal, buscando, claro, sempre dentro da Bíblia, trazer de volta os princípios da palavra de Deus e crendo e experimentando o agir do Espírito Santo. Jamais fugindo do Espírito Santo, jamais fugindo também da palavra de Deus, da doutrina santa dos apóstolos, e sempre buscando também a ordem e decência. É claro que isso, às vezes, produziu alguns excessos por causa da imaturidade de muitos. Algumas heresias surgiram, alguns moveres estranhos surgiram, mas isso faz parte. Da mesma forma como a comunidade reformada, por causa do seu nominalismo, trouxe um certo esfriamento e até mesmo abriu espaço para teologias liberais, racionalistas, né? Que esqueciam do sentimento, da emoção, da alegria diante de Deus, o movimento pentecostal também teve alguns excessos, mas os excessos foram corrigidos com o tempo e hoje, com raras exceções, temos um culto saudável, temos um culto onde o Espírito tem liberdade, mas também onde há reverência, onde há organização, onde há a liberdade que todos participem ou que as pessoas simples e pessoas que não são religiosos profissionais também possam trazer o seu testemunho, possam se alegrar, possam bem dizer. Então essa espontaneidade, ela é resgatada pelo culto pentecostal. Devemos sempre manter a alegria e manter e ter isso como gratidão, esse retorno à espontaneidade, mas sempre estar atento a não haver os excessos, sempre estar atento em entender que o culto é a Deus. O culto pertence a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos o povo dele que nos apresentamos diante dele para adorá-lo, para louvá-lo, para glorificá-lo e para ouvirmos a sua palavra juntos e ambos, todos os irmãos, serem edificados. Por que eu digo isso? Porque jamais podemos confundir o culto a Deus como um culto segundo o meu gosto, segundo a minha expectativa, segundo a minha carência. O culto não é lugar para que eu sacie a minha curiosidade sobre o sobrenatural. Não é um lugar onde eu venha tratar o culto a Deus de uma forma apenas mística, tentando experimentar fenômenos extrasensoriais que venham me alegrar, que venham me deixar em êxtase e saciar ou a minha necessidade, ou a minha carência, ou a minha curiosidade. Não é isso. A gente não vem para assistir o Espírito Santo fazer um show espetacular na igreja. Não, isso é errado. Quem tem essa mentalidade precisa rever os seus conceitos, precisa entender. Um culto onde haja o barulho, que nós chamamos de mover o Espírito Santo, não significa que esse culto que houve barulho houve edificação mútua. E cultos também que haja um certo silêncio, uma certa tranquilidade, também não significa que o culto é ruim. Não se deve avaliar isso. O culto não pode ser avaliado assim, porque o Espírito Santo, ele move-se com liberdade. Ele age da forma como quer, onde quer e quando quer. Todo culto deve ser voltado a Deus, com o coração quebrantado e contrito, e não irmos à igreja na expectativa de que o culto seja conforme nós desejamos. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Então essa alegria que o culto pentecostal trouxe, e inclusive isso também foi transportado, várias igrejas históricas, elas também, com esse mover pentecostal, também elas aproveitaram isso. Os seus próprios cultos se tornaram mais dinâmicos. As próximas gerações que vieram também desejaram e buscaram isso. É claro, guardadas as devidas proporções, até mesmo no movimento carismático. Nós estamos aqui para debater isso, sobre a validade, sobre a teologia carismática, mas outras comunidades cristãs, vendo esse mover do Espírito Santo, essa liberdade, essa alegria do culto pentecostal, também buscaram para si mesmas esta alegria e houve muitas renovações, houve muitos também o derramar do Espírito Santo. Esta alegria é um motivo que a gente sente gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então a revista ela traz isso, que o culto pentecostal, embora tenha essa liberdade do Espírito Santo, ela não dispensa essa reverência, essa
postura do coração do cristão que sabe aonde ele está. Ele está diante de Deus. Ele sabe o porquê ele está ali. Ele está ali porque foi resgatado por Cristo. Ele tem consciência do preço que foi pago para estar ali e o privilégio de estar ali. Então ele vem com alegria, ele vem com o coração voltado a Deus, ele vem com o coração voltado ao seu semelhante, mas ao mesmo tempo ele tende aquilo com temor, com reverência. Aquele não é um lugar qualquer, não é um momento qualquer, não é um momento de entretenimento, não é um momento de distração, não é um momento de eu assistir apenas uma apresentação musical ou uma exposição da palavra, mas é um momento de cultuarmos o nosso Deus, de oferecermos a Ele o nosso culto racional, aquilo que sabemos, aquilo que aprendemos. O culto pentecostal, o centro dele é Cristo. Ele sempre foi e sempre será Cristo. A pessoa dele, o trabalhar dele, o mover dele, a alegria que ele nos traz da salvação e a oportunidade que ele nos dá, a honra que ele nos dá de entrarmos diante de Deus no Santo dos Santos com ousadia, apresentando um culto de louvor e adoração a Ele. É este mover que nós devemos sempre entender. Primeiro, o culto tem que ter a liberdade, mas tem que ter a reverência, a organização. Paulo mesmo diz, todo mundo falando ao mesmo tempo, isso não é culto. Ajudar o irmão que está ao nosso lado, ou não respeitar para que ele também participe do culto, isso também é errado dentro dos princípios bíblicos. Nós devemos ambos oferecermos um culto a Deus, mas também devemos estar com reverência, uma posição de temor, sabendo o quão santo é este momento e o quão santo é este lugar onde o povo de Deus se reúne e onde Deus se manifesta. O templo não é o mais importante, o tamanho, a espécie, não. Isso foi no passado. Agora, o importante é a disposição, é a motivação do coração da igreja, da comunidade, de estarmos diante de Deus. Né? Então, isso uma coisa, a liberdade, não exclui a reverência. As nossas liturgias, o nosso modo de operar, mesmo sendo diferentes em cada canto do país, mesmo sendo diferentes de acordo com a cultura, se você desce mais para os estados do sul, você vai ver um tipo de liturgia, um tipo de culto. Se você subir mais para o norte e nordeste, você encontrará um tipo de culto. Porque o evangelho não destrói a cultura das pessoas, ele não destrói aquele ambiente onde as pessoas foram inseridas, mas sim há uma transformação de mente, em que através do evangelho, no seu modo de cultuar, dentro de todo o seu arcabouço cultural, eles oferecem a Deus. Se você for na África, se você for nos Estados Unidos, se você for mesmo na Europa, ou você for no Brasil, você vai perceber liturgias diferentes, porque essa não é o mais importante. O Novo Testamento não deixou uma cartilha de referência. E aquelas referências litúrgicas que tem no Antigo Testamento devem ser olhadas com um olhar agora através do Evangelho. E o Evangelho nos trouxe uma liberdade no culto, tirando essas regras rígidas. Mas existe uma liturgia, uma organização dos cânticos de louvor, há uma organização na leitura bíblica, há uma organização nas oportunidades dadas aos testemunhos, aos cânticos avulsos, a oportunidade que se é dada no contribuir, no recolhimento das ofertas, no louvar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. E há também o espaço da palavra, onde alguém assume o púlpito e, lendo a Bíblia, assumindo a palavra de Deus ali, fala aquilo que Deus colocou no coração, transmite aquilo que Deus, do seu trono, vem revelar, vem trazer à sua igreja através da Bíblia, da exposição bíblica. Então, queridos, isso é muito importante. Isso deve ser uma alegria para todos nós, essa herança que recebemos. Sim, mantermos a reverência. Sim, termos a organização. Sim, ter a hora do começo, a hora do término, respeito às vizinhanças que estão ao nosso lado, respeito ao amigo que está ao nosso lado, mas sempre dando liberdade de agir, de mover, do Espírito Santo manifestar através dos seus dons. E da forma como Ele quer, não a forma como eu quero ou a direção da igreja quer, mas a forma como o Espírito Santo quer, de acordo com a necessidade dos filhos de Deus, de acordo com o momento que vive a família de Deus, o Espírito Santo se manifesta. Então esse é o culto pentecostal. Bíblico, dentro da doutrina, dentro dos princípios básicos da palavra de Deus, mas sabendo que o culto é a Deus,
mas a bênção é coletiva. Que eu vou entregar o meu culto a Deus, mas eu não estou sozinho, eu estou com meus irmãos. E essa troca, esse compartilhamento de dons é o que faz nos crescer. Hoje, como vivemos numa sociedade egoísta e individualista, isso deve ser resgatado sempre, com mais força, com mais ímpeto. Enquanto cada um por si está lá fora tentando lutar pela sobrevivência, nós, como povo de Deus, nós nos reunimos para ambos nos consolarmos, ambos nos fortalecermos, ambos nos edificarmos, ambos nos exortarmos e o nome de Deus sendo glorificado. E com aquilo que eu aprendo em comunidade, eu levo para a minha vida diária, tentando ali também exercer a nossa cidadania do reino de Deus. É isso, queridos. A lição ela tem toda essa dinâmica de lembrar que essa vibração, essa alegria, essa espontaneidade havia na igreja do primeiro século e agora foi resgatada pelo movimento pentecostal. E sempre com ordem e com decência. Os excessos devem ser corrigidos, sim, através da instrução, através do ensino, através da humildade daquele que é exortado, através da compreensão que dentro da igreja há irmãos mais maduros e menos maduros, e tudo isso seja feito para a edificação, tudo isso seja feito para o crescimento do corpo de Cristo, e que haja liberdade em nós. Num mundo cheio de tristezas e amargura, sim, o momento que nos reunimos é um momento de fortalecimento mútuo, é um momento de nos enchermos de graça, olharmos para o nosso amigo, olharmos para o nosso irmão e dizermos, nós não estamos sozinhos, estamos caminhando juntos e juntos nós continuaremos adorando esse Deus até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, onde estaremos para sempre diante dele. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.